Formada por Alice Satter, voz e baixo, Bruno Pascoal, guitarra e sintetizadores, Greg Maia na guitarra e Luiz Cardoso na bateria, a Terno Rei se consolidou como uma das bandas mais representativas do mundo alternativo, vamos dizer assim, brasileiro da última década. O grupo acaba de lançar Nenhuma Estrela, seu quinto álbum de estúdio, que representa uma sonoridade mais madura e introspectiva, consolidando uma fase em que o grupo busca explorar questões existenciais e novos contornos sonoros, sem perder a sua essência melancólica que tanto os define. O sucessor de Gêmeos, que foi lançado em 2022, se destaca não apenas pelas letras mais profundas e reflexivas, mas também pela evolução estética do grupo, que incorpora novas influências e experimentações. Enquanto o Terno Rei já flertava com elementos dos anos 80 e 90 em seus álbuns anteriores, Nenhuma Estrela traz uma abordagem mais refinada e sofisticada, equilibrando o indie melancólico com toques de pop rock, sem perder a identidade. Com temas como o tempo, amadurecimento e as complexidades das relações humanas, o álbum surge com uma nova proposta, mais coesa e ambiciosa, representando um novo passo na trajetória da banda. Bom, sejam bem-vindos Alice Satter e Bruno Pascoal. E aí, galera, prazerzão estar de novo com vocês aí. E aí? Bom, a gente vai começar aqui com as primeiras perguntas para depois a gente descer no faixa a faixa, certo, Nick Silva? Certíssimo. Bom, vamos lá. O Nenhuma Estrela, eu e Nick, ouvindo aqui, né, a gente tava conversando que a gente achou que essas letras, elas têm um amadurecimento sonoro, assim. A gente consegue entender que essas histórias, elas são mais bem amarradas, vamos dizer assim. Como que vocês sentem essa evolução em relação ao Violeta e os Gêmeos, principalmente? E a gente queria também saber como que vocês acham que essas letras, esse amadurecimento, como que eles estão relacionados a trazer mais ouvintes jovens e também até fãs internacionais, que a gente viu ali um episódio no Lollapalooza de uma fã que veio da América Latina para ver vocês. Enfim. Eu acho que o lance de fazer letras mais maduras naturalmente vem com a maturidade, né? Que a gente atinge ao longo dos anos. Eu acho que o Violeta foi um disco que falou mais de amor e principalmente de confusão. O Gêmeos falava muito sobre nostalgia, sobre tempos mais simples. É claro que não era o único tema, né, de nenhum desses discos, mas o principal, assim. E o Nenhuma Estrela, acho que agora fala, sim, de maturidade. De novo, observando a passagem do tempo e o efeito dela sobre a gente como pessoas, né? Em relação a público, a gente nunca sabe, né? Tipo, a gente faz as músicas, escolhe aquelas que mais bate pra gente, tenta pensar num conceito, né? Tipo, acaba que, no fundo, existe um conceito porque aquilo tudo é feito dentro de um período de tempo pequeno, ali de um ano e meio e tal. Então tem alguma coisa que tá ditando o ritmo da criação ali, para todos, mas em relação a ter mais ouvintes ou menos ouvintes, acaba sendo uma consequência. E não é uma consequência bem das letras, ou não sei, da estética, das fotos, de nada, assim, uma consequência de se as pessoas gostaram ou não, assim, a gente acaba que não pensa tanto nisso, né, mas felizmente aí tá rolando, assim, tá dando certo e tal. Eu acho que essa parte das letras o Ali tem mais Propriedade para falar, mas eu concordo sim, né, com ele, porque para falar de maturidade tem que falar de um jeito maduro, né? Acho que faz sentido e dá para perceber assim o jeito, a evolução. O álbum 30 mais da É isso. Queria fazer outra pergunta para vocês, que é referente à produção, assim. Mais uma vez vocês repetem essa parceria com o Gustavo Schimmer, que já vem de longa data, assim. Acho que vocês produzem vários dos discos já com ele, né? Como foi esse processo? E além disso, eu queria saber se no processo pro Nenhuma Estrela vocês pensaram em como ia soar ao vivo, assim. Acho que vocês já estão há um bom tempo aí nos lineups de vários festivais do Brasil e do mundo. Então, eu queria saber se vocês já tentam planejar como isso vai soar ao vivo ou não, assim. Então, a gente tá ensaiando aqui, começando a montar os shows um pouco atrasado já.
Mas a ideia é, pô, fazer o melhor show possível, né? Que o show é onde a carreira de um artista tá hoje em dia. Então você tem que fazer um show cada vez melhor e realmente impactar as pessoas. Então, se tem alguma coisa pra gente gastar um tempo agora, vai ser pra fazer um show fodão, assim. Então a gente tá começando a tirar poeira ali, mas até a hora do lançamento vai tá finesse. E a gente pretende trazer, né, o Shima que produziu esses discos para alguns shows, né? Provavelmente no lançamento de São Paulo, no Pop Load Gig também deve rolar. Ele também estava com a gente no Lollapalooza, o que é legal, porque tipo tem mais elemento assim, né? Tem mais riqueza ali no som. Muita gente veio falar comigo depois do Lola, falou: Nossa, ele tocou muito bem, foi muito legal ter ele, enfim. Muito bom, foi muito bom mesmo. E ainda mais nas músicas novas, né? Eu tava lá presente, assim, e deu pra realmente sentir, foi muito legal. Bom, você tava falando do Shimmer, né? Que produziu de novo o álbum com vocês. E aí vocês chamaram também o Nicolas Vernies, acho que, eu não sei se fala assim, o sobrenome dele. Como que foi ter eles dois, assim, pra ajudar? Vocês acham que teve alguma coisa que eles trouxeram de diferente? Algum caminho que eles apontaram pra vocês? Ou eles foram mais aqueles, tipo, os adicionais ali que são cheerleaders, né? Que só estão ali, tipo, torcendo por vocês e seguindo meio o que vocês trazem, né? Tipo, conceitualmente e, enfim, as vontades de vocês. Não, putz, de maneira nenhuma, assim. O Shimmer, como vocês falaram, a gente trabalhou com ele 3 discos já e, assim, ele tá melhor do que nunca. Quando a gente tá cozinhando, né, que a gente fala, tá no computador, a música já tá composição, estrutura, a base da música está levantada e a gente tá no computador, ele começa a trabalhar e trazer arranjos novos de sopro, de synth, de violão, de guitarra. É muito bonito de ver, assim, ele consegue enriquecer muito as músicas. Eu diria que nesse disco a música Peito, a música Próxima Parada também, foram músicas que ele adicionou muito, Coração Partido também, que ele adicionou muita coisa para elas, que tornaram elas mais especiais, assim. É bem bonito de ver ele trabalhar, ele é muito talentoso, muito, muito, muito musical, e tem um feat com a gente também como pessoas, então acaba que o processo de gravação é bastante prazeroso, assim, para nós, né? Em relação ao Nicolas, essa foi uma tentativa que a gente fez de tentar elevar assim o padrão. A gente gosta de ouvir bem a mixagem, de ouvir bem as músicas, de ouvir bem os instrumentos, de entender os elementos que estão rolando. E eu acho que a gente já acabou acertando assim. Esse disco ele consegue trazer as músicas, né, a sonoridade consegue trazer um punch, né? A bateria sempre bem na frente. Você consegue ouvir muito bem as guitarras, consegue ouvir muito bem o baixo. A voz também tá alta, sei lá, ficou uma coisa bem, com muito menos compressão, com muito mais dinâmica também, que é uma coisa que a gente queria, que não fosse tão comprimido. A compressão é um vício, assim, né, no caso de mixagem, e a gente queria largar um pouco dela e acho que foi possível. Uma coisa que, agora que lançou o disco, muitas pessoas vêm falar comigo, assim, amigos, falam, pô, primeira vez que eu vejo você usar esses ranges de voz, né? Essas regiões da voz e tal. E isso foi, sei lá, umas 5 pessoas falaram isso pra mim. E na verdade eu não fiz nada muito diferente. Tudo bem, pode ter um tom ali mais baixo, tipo nada igual, mas principalmente ele conseguiu posicionar as vozes de um jeito que você consegue ouvir todas, e acho que isso traz muita mágica, assim, né? Tipo, na música 32 ali, que eu faço uns vocais bem graves, tem um vocal que vem pela esquerda, outro pela direita, enfim. E você consegue ouvir todos eles meio que de forma separada. Ele é um cara bem, bem técnico, bem bom, assim, que foi uma aposta, assim, né? E acho que deu certo. Boa. Bom, Nick, vamos agora descer para as faixas? Bora lá. Vamos lá, então a gente começa com Peito, faixa de abertura, é uma das minhas favoritas, hein, meninos? Eu adorei muito essa música. Queria que vocês contassem por que que ela entra aí como esse cartão de visita e como que foi a composição, Ali. A gente não sabia muito bem o que que ela ia ser, porque ela era meio que metade pós-punk e metade esse synthwave 80s que é meio que ela virou, né? E foi em uma das músicas que o Chime nos ajudou muito a trabalhar a estrutura dela, porque ela já começava com bateria e tudo mais, e aí foi um eureka que a gente teve ali na hora de gravar e produzir, que ele começou com essa introdução mais longa,
e mais sentimental, né? Reforçando ali a letra, aquela lamúria, a melancolia que rola na música. Tem aquele violão no começo dela que é bem agressivo, assim, que é uma coisa que a gente gosta muito, que é pós-punk, né? Mas ali naquele momento não tem batera, não tem nada, é uma coisa meio soft, apesar do violão estar agressivo. E depois ela entra num groove, e é o groove que fica até o final da música, assim, né? Tem muita camada no final dela, tem uma parte final que tem vários synths, que tem muitas guitarras abafadas, tem os sopros, eu faço algumas vozes em cima de vozes. É uma música que ela é bem preenchida e tem uma dinâmica bem. Ela é bem dinâmica, né? Ela começa baixinha e vai subindo, e no final tem um monte de coisa rolando. Quando a gente ouviu o disco inteiro, esse lance de começar só com um violão e com synths no fundo, e de ser bem melancoliquinha, assim, soturninha, Uhum. a gente falou, pô, seria muito chique começar o disco com essa música. E foi assim que a gente escolheu ela, assim, né? Pô, Aí, fala aí, vovô. Não, acho que você meio que falou tudo. Foi isso. Ela tinha um arranjo bem pós-punk, meio Ruby Hound, sim. E tava uma salada de brisa quando ia pra essa parte meio jazz. E aí o Schirmer foi o que ele falou. O Schirmer ajudou a gente a deixar ela mais coerente, assim. E aí, a partir daí, do momento que ela tava coerente no que ela seria de estilo, foi fácil de preencher depois com as camadas e deixar ela power no caminho que ela já estava definida que seria. Então, mas foi uma música que foi difícil de fazer, ela deu trabalho, assim, para Deu chegar, né? bastante A trabalho. gente gastou muito tempo nela, porque uns gostavam do arranjo, aí não sabia para onde ia. Tem que até ver se tem esses arranjos depois resgatar, queria até ouvir. Mas, Dan, mas dan, foi, dan, foi uma dan. doideira. É isso Dan, mesmo. dan, dan, dan. Era uma guitarrinha pós-punk, é. Parecia meio luz de Natal, assim. Mais olha! aceleradinha. Era pode crer, isso mesmo, enfim. Mas era uma coisa, pô, já foi feito e tal, e acho que ela ficou mais Era mais o especial, caminho assim. comum, né? É, E aí foi meio que isso. Aí como ela. E a gente achou exatamente isso, que ela abriria bem o disco, assim. Pô, massa demais. A gente chega na segunda faixa, nada igual. Ela, pra mim, sei lá, fala sobre resiliência, ressentimento, resignação, meio que tudo numa coisa só, mas num formato bem pop rock, assim. Essa é uma das que eu mais vejo funcionando no show, assim, acho que vai ser um momento bem interessante. Tanto que ela foi o primeiro single e já bateu, sei lá, 500k no Spotify, que é um número bem legal. Por que vocês resolveram lançar essa como primeiro single e como foi fazer essa canção? Cara, ela ia ser próxima parada, o primeiro single. E aí, desde o começo, eu fui o cara que falou, galera, meio arriscado, meio arriscado. Aí os caras, não, velho, vamos não sei o que lá. Vamos nessa, vamos nessa. Eu, mano, beleza. Aí, foi passando os meses, quando eu fiquei convencido, não, então vamos com a próxima parada. A gente já tava com o clipe tudo certo. Faltando, sei lá, 15 dias pra lançar os singles. Cara, velho, acho que vamos mudar pra nada igual, não sei o que lá. Falei, mano, não tô acreditando nisso. Tipo, acho que era mais garantido de bater safe uma ali, né? De ser uma safe zone de coisa que a gente já fez, e aí depois vim com uma mais ousada. E aí mudou em faltando 15 dias, e aí a gente teve que fazer um clipe do zero, porque a gente tentou adaptar o clipe de Próxima Parada para nada igual, mas o diretor não quis, falou que não rolava. Foi aquela loucura boa de lançamento. Mas no final das contas acabou dando certo. E é isso, eu acho que é uma música que é safe zone nossa, mas ao mesmo tempo ela é de uma maneira bem mais madura, tipo, pelo menos pra mim, se comparada com Solidão de Volta, tipo assim, não tem nem comparação, na minha opinião. Mas é um mood, né, que a gente já tem. Então, seria é. A mais verdade é que o negócio de próxima parada a gente acabou refugando, assim, né? A gente tava todo machão lá pra lançar ela primeiro, mas no final das contas, realmente o Sérgio sempre tava do lado certo da história. Quer dizer, não tem lado certo, mas o lado que venceu, né? Ai, meu Deus. É experiência, é experiência. Você falou da letra e tal, a gente falou da maturidade, acho que nessa música já rola isso, né? Eu gosto bastante dos versos iniciais, dizem bastante pra mim que há tempos que eu já não mais me iludo. Eu gosto muito dessa frase, que diz muito sobre o tempo, você vai ficando mais velho e cada vez mais menos coisas acontecem pela primeira vez, tá ligado? E acho que ela fala um pouco disso, assim, menos coisas te surpreendem. É uma mensagem um pouco negativa, né?
Mas é como eu me sinto e tal. Sabedoria. É isso. Como eu me sinto. Mas aí continua, Pô, né? mas é bom eu não ficar preciso- deslumbrado também, né? Com as Exato, coisas. exato. Essa maturidade é Tem bom um, disso. tem um lado bom, né? Que fala assim, mas eu preciso sonhar como eu preciso do sol. Uma coisa que eu acho bem legal também, que é você, sei lá, continuar estar tentando ficar na busca, assim, de conhecer coisa nova, de fazer coisa nova, principalmente no nosso caso, assim, de fazer música nova, de fazer coisa nova, né? De desbravar, de criar, enfim. Muito bom. Bom, vamos chegar na terceira faixa do álbum, Nenhuma Estrela, que leva o nome do álbum. Queria saber por que que ela, se ela foi uma das primeiras a serem compostas, se ela trouxe também o conceito. Queria que vocês falassem também um pouquinho, se desse, sobre a capa, que eu achei muito legal, assim, tipo, ela é meio lúdica, ela tem uma coisa até, tipo, de criança, assim, né, da parada de ligar os pontos ali, mas ao mesmo tempo é um álbum que é mais maduro, não sei, várias reflexões. Mas eu gosto muito dessa música, ela tem uma coisa meio mais esperançosa. Eu acho essa música que ela tem uma coisa mais, sabe, assim, tipo dreamyzinha, assim, tem uma coisa de The Cure, não sei, que Sim. me encanta nela. Acho que foi uma das primeiras, né, que a gente tocava ela assim. Das primeiras três, né? Na verdade, Peito Nada Igual Nenhuma Estrela. Acho que foram as três primeiras que a gente começou a brincar. Eu também, eu gosto muito dessa música. Talvez seja a minha preferida. Eu acho que ela também, que nem Nada Igual, ela é bem o que a gente faz, assim, né? Tipo, é bem a essência da banda. Total. Tem aquela melancolia e também tem esse grau de esperança nas coisas. Eu gosto bastante da letra final, do refrão, assim, que tem uma coisa que quase nunca a gente mostra, que tem um pouquinho de raiva, assim, né? Ninguém grita, berra nem nada, mas tem um pouquinho de raiva contido nas palavras ali do refrão final. E Nenhuma Estrela, a gente escolheu esse nome, né? O conceito do disco. Antes de fazer as músicas, a gente ficava pensando em ter uma capa de álbum escura, né? Porque quando a gente olha para nossa discografia, não tinha nada escuro. E já tinha algumas músicas que eram mais dark. No final das contas, acho que não é um disco dark nem nada, mas tem um lado mais escuro, mais introspectivo. E aí a gente teve esse eureka aí de ouvir essa letra e essa expressão Nenhuma Estrela pareceu uma coisa muito bonita, muito misteriosa. Até acho que já falamos já, Isadora, uma vez, né? A Já. gente fala que é meio Guilherme Arantes, assim, meio Fábio Venturini, meio uma coisa. Total. E a música foi uma das primeiras mesmo, né? Eu lembro que até a gente falava que parecia Land of Talk, né? A gente falava, a música é meio Land of Talk. Aí entravam uns arranjos The Cure, e o final meio Arcade Fire. Aquele bem bolado. Mas foi uma das primeiras músicas mesmo. A capa foi o Braulio Amado de Portugal que fez, que é um designer bem brabo, assim, e ele que veio com esse conceito dos pontinhos. Mas eu acho que não tem o lance de ligar os pontos, a galera que teve essa brisa. Que foi legal também essa interação, né? Mostra que é porque, tipo, justamente isso. Eram pra ter 14 músicas, aí no final foram só 13, e aí 13 não forma a estrela. Não forma, exato. Só que aí, então, e aí nenhuma estrela. Só que aí a galera ia no Instagram, no Twitter, e conectava o 13 com 1 de novo, só que não tem o ponto. Pra quem nos ouvir aqui, fica o recado. Tipo, não foi uma sacadinha. Não foi essa a intenção. Mas ficou muito legal. Foi muito legal. Era só, o conceito dele era de ter 14 pontos que não se ligam. Era esse o lance. E aí, acho que quando ficou 13 músicas, reforçou ainda mais, né? Total. Mas ficou muito legal, assim, sei lá, eu achei muito fofo, assim, tem uma coisa lúdica que eu gostei, de verdade. Almanac da Turma da Mônica. Exatamente. Recreio. A última coisa pra falar dessa música, até pra conectar com o Nick, que a gente já fez um episódio aí do Jeff Buckley, eu tava tirando aquela música que eu te mostrei, All Flowers in Time, Bends Towards the Sun, tá ligado? Sim. Que é com Elizabeth Fraser. Sim. Tava tirando essa música e é numa afinação mó cabulosa lá, que ninguém usa. E aí eu fiquei com o violão nessa afinação e assim que saiu Nenhuma Estrela. Não tem nada a ver com a música do Jeff Buckley, mas ela surge aí esse espaço aí, dessa afinação que ele usava. Pô, bom demais. Vamos pra próxima, então. Próxima parada, adoro essa. É um single Também. muito foda. Ela tem uma cadência muito interessante, assim, um beat meio pra trás, mas tudo faz sentido ali, umas linhas melódicas bem legais. Logo que a gente indicou essa, eu lembro que Isadora e Kleber
citaram uns ecos de Nirvana ali, principalmente no primeiro estrofe. Mas enfim, adoro essa música, ela me parece uma coisa meio de querer seguir em frente. Conta mais pra gente sobre essa faixa. Eu lembro que essa a gente tava viciado em ouvir o Lu bastante, a gente tinha visto o show deles no Primavera, não lembro que ano também, ficou super impactado. E aí ele lançou um EP novo, muitíssimo brabo. E aí a gente tava querendo fazer uma música mais bicudinha, assim, mais R&B, assim, de leve, né? Sempre. E aí no ensaio, um dia, eu não lembro, o Greg tava fazendo alguma coisa e acabou tocando essa melodia, uma melodia do verso. E aí já desabrochou pro Ali ali, e ele já voltou com uma melodia de voz. E foi meio que construindo assim, mas ela foi virando um Frankenstein também, com a produção, aí entrou piano, aí synth bass, aí aquela coisa toda. Mas foi uma doideira essa música. Ela tem uma parada que ela é muito fresca, né? Ela saiu, assim, nas viagens de gravação. Tipo, ela não tinha sido... Quase o disco inteiro a gente trabalhou em casa, sabe? Juntos. Foi um disco bem banda. Mas essa música foi uma das que a gente fez na derradeira. Ela já entrou direto no computador, né? Acho que até por isso que a gente queria que fosse o primeiro single. A gente, na época de gravar, assim, a gente gostava muito dessa música, tá ligado? Tipo, batia muito em todo mundo. A gente botava depois da gravação e ficava de cara, falava, caralho, era isso, tá ligado? Mas também tem isso de você se emocionar, né? Aí os meses foram passando, você falou, será que eu tava meio emocionado naquele momento ali? A música é boa e tudo, tanto que foi single, a gente gosta bastante dela, mas tinha essa sensação também. E tem esse destaque tem meio que um sample, né, de MPC, assim, que meio que dá o tom da música inteira também, né? Que é uma coisa que a gente nunca fez. E ela tem um pouco mais de swing que as nossas músicas em geral, Uhum. Sim. que é da hora também. E além da melodia ter esse lado meio grunge e tal, meio Nirvana, na hora da cozinhada lá, da produção, a gente bolou esses riffs aí, né? Não sei nem se foi o Sed ou o Schirmer, esses riffs de violão, assim, né? Meio bicudos. Umas coisas meio assim, tipo, nossa, vão te pegar na rua, sabe? É isso. Tem uma coisa pra mim, sei lá, meio Britpop, assim, meio anos 90. Esse Ulu aí, né, é uma coisa bem... que fica bem entre o trip hop e o Britpop, velho. Pode É crer. bem isso, assim. Então, ficou uma música muito especial, velho. É muito E a gente foda. já tocou ela ao vivo e rolou, mano. E, tipo, irado, assim, uma parada diferente. Tipo, eu vejo que esse disco é bem um resumo do que a gente é, mas a gente também não deixou de arriscar, né? Tipo, nessa música, vamos falar de mais umas 2 ou 3 que a gente deu uma arriscada também, que é legal sempre de se colocar em outros. Se nenhuma estrela nada igual, se é uma coisa que a gente sabe fazer e faz há muito tempo, essa daí é uma coisa nova. Muito bom. Bom, vamos lá com a quinta faixa, Casa Vazia. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, nossa, ela tem uma doçura, deve ter alguma história, deve ter alguma coisa. E aí, Ali, eu acho que a Tata me deu um spoiler aí nos últimos dias. Eu queria muito que você falasse, porque daí ela ganhou outras camadas pra mim, assim, sabe? Tipo, ela ficou ainda mais doce. Sim, cara, pô, essa é uma música, uma letra que eu fiz pro meu cachorro, né? Ah. E essa sensação que quem tiver cachorro sabe como é, às vezes você sai de casa 2 da tarde, volta 11 da noite, e você fica lá o tempo todo pensando lá, pô, cara, como que tá o cachorro? Ele tá lá sozinho, triste, né? Tipo, tadinho dele. E aí eu comecei a bolar essa letra, né? Dessa casa vazia, sou protetor, e isso é tudo que eu tenho pra dar. É meio que a mensagem geral da música, eu fico esperando você, encarando o infinito e tal, é meio que essa mensagem. E em relação à música, acho que eu destacaria, o Seth pode falar mais da produção, mas eu destacaria a posição dela no disco, né? Que são 4 músicas, sei lá, meio pedradas, assim, uma mais pesada, uma mais melancólica, uma cheia de jazz e tal. E aí acho que a gente queria que fosse um primeiro momento do disco para respirar. Então ela é uma música mais bobinha e é meio que isso mesmo, tipo, é só pra você curtir e ficar assim, não tem muito o que pensar, é uma letra bem simples e direta, efêmera, assim, bem do cotidiano, tá ligado? E ela tem essa função, assim, embora eu ame muito ela, tem essa função no disco de dar uma limpada nos ouvidos. Não, eu ia falar que é mais ou menos isso mesmo, é uma música que dá um respiro depois de 4 pedradas mais densa. A gente
tinha essa preocupação de chegar no meio do disco já e não deixar a peteca cair, mas oferecer alguma coisa diferente também. E ele tem esse baixo, o bumbão bem pulsante, o baixo bem pontudo, né? O violão, todo mundo meio que cravado junto. É uma música bem base, né? Ela é bem bazuda, assim, não tem tanto arranjo, assim. É uma música simples. Repete a letra, né? Umas vezes. E não tem muito refrão, né? O refrão é meio que o verso é meio que o refrão. Então é uma música que também é diferente das coisas que a gente já tinha feito. Então, de certa maneira, eu acho ela meio ousada também. Pra gente, assim. Boa. Apesar de não se caracterizar como uma música ousada pelo fato dela ser leve, mas é uma produção diferente, assim. Ela é mais vazia, né? Não tem tanto synth, tantas coisas. As coisas acontecem bem isoladas. Então eu considero como uma música mais ousadinha também. Pô, massa demais. A gente chega na sexta, relógio, faixa com participação do Loborges. Essa é mais uma que toca nos temas de proteção e cuidado e tudo mais. Eu acho ela muito bonita. Eu queria perguntar como foi ter a presença do Loborges e como surgiu esse convite aí, como surgiu esse feat. Aí a gente tinha meio que já miado de fazer feat, assim, já, velho. Sempre já foi uma discussão interna na banda, uns concordam, outros não. Sempre já foi uma novela. E aí a gente já tinha desencanado. E aí a gente tava mixando o disco, já tava com o Nicolas aqui, ele tinha 3 dias pra ir embora. Aí o Dota falou, e se botasse o Loborges e tal? E aí mandou mensagem pro empresário dele, deu 2, 3 dias, ele respondeu falando que pirou na música. Que demais. Deu mais 2 dias, ele mandou a música gravada e falando, cheio de mensagem falando que pirou, rolou super bem. A gente botou Que ali, foda. botamos na música, afinamos pouca coisa, quase nada, deixamos do jeito dele, assim, né? Que ele tem é cheio de semitons, coisas assim, ele canta de um jeito bem, bem diferente, uma métrica, assim. E foi assim, foi bem leve, do jeito que era pra ser, assim, que faz rolar uma coisa especial quando rola nesse flow, assim, não tem muita novela, acontece de um jeito meio natural. Então foi super especial, assim, a participação dele nessa música. E ficou irada a voz dele. Nossa, Lindo. é muito da hora o jeito que ele canta. Eu Ele, gosto ele, muito. ele trouxe alguma coisa, assim, só pra finalizar, assim, ele trouxe, ou como que foi? Tipo, o briefing, tipo, estava dado? Teve... Eu mandei a faixa pra ele, tava toda gravada a voz, né? Eu falei, tá. ó, tem esse caminho de você fazer essa parte, ou você faz isso aqui, ou você faz tudo e a gente vê o que faz depois, fica livre. Tá. Foi isso que eu falei pra ele, assim, que eu mandei de mensagem. E aí no outro dia ele tinha pegado uma dessas sugestões e seguido bem à risca, assim. Ai, que legal. Só que com o traço dele, né? Tipo, não tava exatamente o jeito que eu tinha cantado. Uhum. E isso foi muito bom, porque trouxe um traço diferente, um balanço diferente, que é o propósito, né? De deixar a música mais rica, sim. Sim. E sei lá, essa música, o que eu poderia falar dela que eu acho que de execução geral, assim, acho que foi a melhor música que a gente já fez, assim. Não sei se é a melhor música, mas a gravação, né? Tipo, como as coisas estão soando, como tá a mix, como tá a voz, como, sabe? Eu gosto muito, ela parece muito redonda pra mim. Eu gosto bastante dessa faixa. Era uma música um estilo de música que a gente sempre tentou fazer. Tinha uma dela no Violeta que acabou saindo fora, nesse estilo, e a gente nunca tinha conseguido fazer. E aí nos outros discos a gente nem tentou, e aí nesse acabou rolando. Então também mais uma música ousada para nós. É isso. Para nós, né, pessoal? Calma lá. Para nós. Para nós ouvintes também. Pode ficar em Tá paz. engraçado hoje, né, vovô? Tem que... Tá de bom humor, meu? Tá entre amigos, né? O flow é diferente, poxa. Vamos lá. Chegando na 7ª faixa do álbum. Quando eu ouvi o álbum pela primeira vez inteira, eu falei, é essa, é a minha. Fora os singles, né? Assim, tipo, eu falei, cara, pega. Acho que é a faixa que eu mais gostei. Tipo, de primeira, assim, de ouvir uma vez só, sem prestar muita atenção, né? No que eu gostei ou não. Eu gosto muito que ela tem um eco de Radiohead ali, tipo, me pegou pesado. Eu achei muito legal o jeito como vocês trouxeram, tipo, guitarra, assim, tipo... eu gosto da letra também, eu acho... tipo, não é uma letra complexa, nem nada, e ela é bem direta, assim, tipo, é o Ali falando ali, tipo, eu sei que pega, e enfim, queria que vocês falassem, porque é uma das minhas faixas favoritas do álbum.
Bom, ela também, a gente tocava bastante ela tinha uma versão. A gente sempre brisou que ela parecia trilha sonora daquele filme Only Lovers Left Alive, sabe? Do Jim Ai, Jarmusch. tudo! Amo! Que Amo! a gente sempre chamava, o meu nome salvo aqui no iPhone, as gravas de ensaio é Only Lovers. Amo! Amo! E que tem essa harmonia, esse arranjo da guitarra primeiro mais soturninho, né? E aí ela era toda guitarrada antes, né? E aí depois que a gente começou a produzir, a gente tirou parte das guitarras, botou mais synths, deixou elas dos dedilhados mais especiais no refrão. Então deu uma produzida bem boa nela, assim, que acabou ficando mais pro mesmo no final. Ficou bem mais, tipo, democrático, assim. Antes estava muito guitarrada. Tá. Isso foi uma coisa legal, assim, que deu uma mudança boa na produção dela. E ao mesmo tempo, quando entra as guitarras no refrão, elas ficam especiais, porque elas não acontecem toda hora e tal. Sim. E aí tem na parte que fica só o metrônomo ali, o Ali cantando, tem cello, violino ali também, na parte depois Ela é chique, ela é da chique. ponte, Então é uma música bem completa, assim, né? Eu acho, na minha opinião, que ela acaba meio rápido, mas um contra três. Na verdade eu tava com você, não sei. A gente cortou uma parte dela, né? Eu me arrependo um pouco. É, Eu gosto que ela é bem bicuda, assim, ela tem essa energia parecida com de Próxima Parada, assim. Sim, Não é brava, é bicuda, assim, você tá meio total. carrancudo. É, Total. eu gosto desse sentimento, assim, meio Only Lovers Left Alive, bem essa energia. Ai, eu amei. Boa, a gente chega na oitava, programação normal. Ali, você tinha falado antes de Jeff Buckley. Um verso me lembrou um pouco. Quando você fala tarde Eu pra sei qual que é. recomeçar ou cedo pra desistir, me lembra o Too Young to Hold On and Too Old to Just Break Free and Run. Fala um pouco mais pra gente dessa faixa. Essa música começou com o Sed, ele começou trazendo ela. Foi uma música bem de ensaio, assim, o Amo que é muito também. legal. Tem uma energia muito de banda. É uma música que tem pouca produção demais. Tem um piano e tem um synth. E o resto é banda, tá é ligado? bem organicona. Eu É, tava ouvindo bastante Google Dolls, que tem Opa! um pouco Bom também. demais. Foi a mesma época que eu fiz essa e Coração Partido, assim, a base das guitarras, né, e tal. Então elas têm uma similaridade, eu acho. Mas é engraçado, a galera pirou em programação normal, achei que ia ser a pior do é, disco. Ô, louco! Muito a gente, boa. a gente falava com o Shimmer porque o Shimmer adora essa É música, né? muito boa. Eu já preferi dela. Ela tem uma coisa meio pra cima, assim, tipo, em algum. Tipo, sei lá, ouvir alto no carro, sabe? Eu quero ver no É, céu, sabe assim, tipo, é meio bem de gritar. ouvindo. Tipo, muitas músicas nossas o pessoal ouve no transporte público, na cidade, andando. E tem algumas poucas que são da estrada, né? E Sim, essa é uma delas, que é tipo, final de tarde, vou pegar a é estrada, sei isso. lá, mete essa música no talo e dá-lhe, né? E o Schubert falava, nossa, eu amo essa música, vocês são muito inocentes e tal, assim, fica muito... Mas foi a primeira vez que ele acertou, tá? Não é... É, até numa outra entrevista a gente falou que ele Denúncia. ia errar, né? E, cara, eu fiquei totalmente surpreso que a galera realmente gostou dessa música. Eu gosto muito, óbvio, mas Sim, eu sim. não achava que seria um destaque de maneira nenhuma, mas Que legal. é legal, pô, é legal. Bem Smashing Pumpkins, bem Google Dolls, assim, eu acho que ela é mais, inclusive até por isso, né? Porque uma galera dá uma entortada com Gêmeos, assim, e ela é mais Gêmeos, assim, disparada É, do álbum. sim. Mas É mesmo assim, mesmo. é mais 97, assim, não é de Quase 82 a 2001, quase 95. É. 2001. É muito bom. É isso. Bom, vamos lá. 32, próxima faixa aqui. Essa também é uma faixa bem direta, assim, tipo, acho que quero que o Ali, né, fale se tem alguma coisa por trás ali, mas ele já começa, né, eu me lembro há 10 anos atrás daquela festa, e aí segue. Tem alguma inspiração, tipo, na parte melódica, assim, Ali, como que... Na verdade, a composição, a letra, eu tinha ela quando eu tinha 32 anos, né? Que Uhum. hoje eu tenho 35. Era uma música que teve várias roupagens já, A gente tentou lá no é, Gêmeos, né? Não Tá. rolou. de umas duas formas, assim. E aí, de novo, o Sed me salvou. Ele tinha uma gravação de iPhone dele lá, de 2019. Ô, 2019. louco! Aí eu tava ouvindo Chapado e mandei no grupo, né? Foi isso. Aí, quando ele mandou, Muito na bom. hora já me veio a melodia da música, cara. E a música não tinha nada a ver, era uma música meio Blur, tá ligado?
era meio que um indie meio fanfarrinhas, assim. Olha! A gente até chamava ela de birosca. Era meio fanfarra. E aí, quando eu ouvi aqueles acordes do vovô aí, do Sed, aí eu já, mano, aquela melodia pintou na minha cabeça e veio muito bem, muito forte. Eu gravei, tipo, no outro dia já em casa, a demo dela, e me tocou muito, assim, me tocou. A letra ganhou totalmente outro significado. Que Tipo, legal. era uma coisa mais leve, assim, e virou uma coisa séria. E eu vi que eu gostava da letra mesmo. Ó, e mais uma ousadia também. A primeira música sem bateria nossa, pra Isso, nós, essa. ousado para nós, de novo. É. Exato, essa daí é uma das que eu tinha guardado pra falar isso, que a gente sempre quis fazer uma música acústica mesmo, e sem bateria e tal, e desde o primeiro disco, desde o Vigilhão lá, e a gente nunca tinha feito, dessa vez a gente fez, e tinha aquela música do Smashing Pumpkins que se chama Daydream, do Gish, que é uma música, e a gente falou, nossa, tinha que ter uma música assim, velho, no disco. E eu acho que, pô, chegou na referência, assim, chegou, né, a melodia, a harmonia não tem nada a ver, né, mas, tipo, ela tem a mesma... Clima. mesma áurea, assim, né? Que Muito é bem bom. legal. Chegamos na 10ª, Coração Partido. Eu não sei, essa pra mim tem um DNA meio emo, assim, na narrativa e tal, nos arranjos e tal. Mas ela também tem uma coisa que é muito rebuscada, assim. Acho que é uma das produções que tem mais elementos, assim. Então, synth, tem uns violinos. Acho ela muito bonita, assim, muito brilhante. Fala mais um pouco pra gente dessa faixa. Essa foi isso, eu tava ouvindo bastante. Essa eu tava ouvindo bastante com o Google Dolls. Até peguei essa afinação deles, que é uma afinação X lá, que eu nunca tinha usado. E aí eu fiquei uns 3, 4 dias tocando, brisando com essa afinação no violão. E cheguei um pouco com a melodia do... O arranjo que tem no verso era o arranjo do refrão, que é o arranjo que começa. E aí a gente inverteu, jogou ele pro verso. E aí a gente tocava ela meio que só fazendo uns melismas ali, né, Ali? Não tinha letra e tal, mas já tinha meio que a música quase inteira pronta. E o refrão bem strokezão, assim, né? A guitarra seguindo a voz junto, assim. E era uma música divertida de tocar, assim, né? Não é ainda, não sei, vamos ver quando a gente voltar a tocar ela. Mas ela é uma música, tipo, upbeat legal, assim. Você dá uma chacoalhada junto, assim. E aí foi meio que isso, assim. A inspiração foi total nessa onda que eu tava testando essa afinação que eu nunca tinha usado. E aí o Ali chegou com as ideias de voz depois. Ela não tinha letra, a gente ensaiando que uma hora eu gritei do nada, assim, coração partido em mil. Aí o Greg falou assim, o Greg falou, opa, isso é legal. É bom, é bom. Ele falou, isso é legal, continua nessa. aí aconteceu não muitas vezes isso, assim. Eu fiquei com o dever de casa, eu tive que, mano, fazer a música na raça, assim, né? Tipo, foi nesse disco, essa e programação normal que eu fiz como diz assim, na transpiração, né? Na transpiração. E saiu, cara, a letra é legal, tem esse lado meio emo, assim, né? Meio que é um college rock, né? Uma coisa meio farrinha, assim. E começou dessa frase, né? Coração partido em mil pedaços. Aí depois a letra foi surgindo. Tem até a frase que o Sed gosta, que é amanhã eu posso morrer, amanhã eu posso acordar. Dramático, né? Amanhã eu posso morrer, tipo. Nilista. Muito bom. Essa também, eu não sei se foram as pessoas que eu conversei, mas eu achei que é meio fan favorite já, não? Eu tive a impressão, pelo menos com as pessoas que eu conversei, assim, tipo, todo mundo falou, pô, não, Coração Partido também, pô, mó legal, não sei o quê. Ela pintou, mas não foi mais, acho que programação normal. P2 e Peito, e além dos singles, mas foi Coração Partido, foi bem. Muito bom. Vamos lá, agora a gente chega com o Tempo. Já estamos indo já mais pros finalmente, que tem participação da vocalista do Pyra, né? A Clara. Como que surgiu aí a ideia de colocar ela pra cantar? Vocês que, né, nunca tem feat e tal, aí nesse álbum tem Lô Borges e tem também a Clara, que vai pra um outro lugar, né? Tipo, ultra nova geração, fazendo música eletrônica, enfim. É Lô Borges e Clara Borges também, né? E os dois são de BH. Verdade, BH, muito bom. Esse, inclusive, é um disco bem mineiro, né? Assim, tipo, no sentido de
Não sei, vocês fizeram coisa já com Skank e tal, com Pois Samuel é, Rosa e tal. Sim. Acho que tem então um pouco Pinta aí, né? paisagens. Acho que tá surgindo um padrão. Eu gosto, mas isso eu já sempre falei pra eles, que eu acho que tem um lugar mineiro aí na música, mas enfim. A ideia de trazer ela foi enriquecer a música, sim. Eu acho que eu ouvia nessa música que uma voz que fosse de uma região diferente, de um tom diferente, fosse mais delicada, mais suave. Seria muito legal. E logo eu pensei nela, assim, porque eu gostei muito das coisas que o Pyra soltou, ouvi bastante. E ela, pô, se amarrou na hora. Foi uma gravação bem rápida e leve, lá na casa dos meninos mesmo, e ficou, cara. E rolou demais, assim. Gostei bastante de ter a participação dela. E por que você acha que nessa faixa, tipo, fazia sentido vocês colocarem mais, eu não sei, mais de música eletrônica, assim, né? Ela tem alguma coisa mais, não sei, mais moderna, eu não sei explicar, Ela, assim. ela nasceu assim, né? Quando eu fiz Tá. ela, eu já fiz ela no computador. Eu Tá. peguei eu peguei um sample, e aí aquele sample meio que me tocou, e a partir daquilo eu já fiz meio que a melodia de voz, e aí eu comecei a colocar coisa, e quando eu vi era uma música eletrônica. E tava me empolgando, assim, né? Eu tava gostando de ouvir ela e tocar ela. Gostava da melodia do refrão, eu fiquei sem verso. E falar, nossa, só precisa de um verso essa música. Já tinha refrão, parte C e tal. E aí veio a parte que eu mais gosto hoje, que é eu precisei mudar. É muito legal essa parte, e no final é a melodia pô, que eu mais gosto da música. E, de novo, uma super aposta nessa música, assim, né? Tipo, a gente fazendo uma coisa diferente. Tem gravação de batera orgânica também na música. E ao longo dela, porque quando eu fiz ela em casa, ela era mais eletrônica. E aí, no processo de produção, a gente deixou ela mais orgânica do que ela era. Então, a gente Gravou gravou batera, batera. gravou guitarra, bastante guitarra, tirou uma coisa ou outra, refez uma coisa ou outra. Foi bem trabalhosa também. Foi um trabalho de produção e também, mais do que isso, é um lugar que ninguém dominava, não só nós, como músicos, mas nem o Nicolas, da mixagem, e nem o Schirmer também, assim, era uma coisa, tipo, que você não sabe o que fazer de primeira, sabe? Todo mundo teve que quebrar a cabeça um pouco, e Legal. até me lembro que na hora de fazer, a gente protelava um pouco assim, tipo, vamos fazer aquela antes. Vamos fazer aquela, porque sabia que seria trabalhoso, né? Só tem ousadia nesse disco, hein? Tá louco. Não, ousadia e alegria infinita, é isso. Vou me trucidar depois que eu não A gente chega na 12ª faixa, Viver de Amor. Essa pra mim é a faixa mais chique do disco. É Puta que linda. pariu. Ela me lembra uma vibe meio Destroyer, assim, com esse sax no final. Assim, chique, podre de chique, pra tomar com um drink caro na mão. Você tá certo, isso aí você tá certo. Eu tenho, tipo, tem algumas linhagens de músicas, né, que a gente faz, que eu faço e tal. E essa daí eu chamo de True Detective, tá ligado? É HBO essa daí. É Max. Muito bom. Legal, né? Tipo, eu também adoro, pra mim é top 3. Eu gosto também eu gosto muito da letra, eu gosto que a letra é bem significativa e ao mesmo tempo bem direta, bem resumida, assim, concisa. E ela transmite essa energia de True Detective, assim, tipo, no ar. Uma coisa. Meio Alpha FM também, né? Assim. Bem Alpha FM. Uma prima, talvez, de Retrovisor, do último disco, tem uma semelhança, assim. Sei lá. E também, como próxima parada, ela tem uma coisa que também ela é fresca. Ela também foi feita nos finalmente. Foram as duas músicas que a gente fez meio que nos finalmente ali, sabe? Caramba. Tipo, então a ideia. O Lubas meio que gravou sobrou 2 horas aqui, o Schirmer vai embora pra Curitiba às 2 da tarde, são 10 da manhã. Vamos gravar a bateria daquela música lá, aquela liguia que o Ali mandou. Vamos ver. Aí, puta, mágica, tipo, rolou legal a Que guitarra, legal. rolou legal a bateria, rolou legal o violão, tipo, aí foi tudo dando certo, assim. E aí, no final, todo mundo amou ela, embora ela, sei lá, sempre pensou que nem você, pô, não tem muito potencial, essa música é legal pra nós, assim, mas a gente gostou música tanto, 11, música isso aí. a gente gostou tanto dela que, velho, não tinha como ficar fora. Só os verdadeiros. É música 12, música 12. 12. Nossa. Não, e eu achei muito bonito quando vocês soltaram o clipe, né? Tipo, vocês lançaram de Nada Igual e ela ali no rabicho ali, né? Single duplo. Achei muito foda, mostrando esses dois lados. Eu gostei bastante. Achei que
que vocês bancaram ali, foi muito legal. Bom, chegamos na última faixa, uma das minhas favoritas também, tipo, eu gosto pesadamente dessa música, que chama Acordo. E quando eu olhei, né, a tracklist, eu falei, é acordo ou é acordo? E aí descobri que é acordo para mais um dia. Enfim, gosto muito. Eu acho também, assim como o Fernando Dota disse, a gente conversou sobre isso, é você brilhando ali no Herbert Viana das ideias, é Paralama das ideias. Tipo assim, eu sou uma big fan dos Paralamas do Sucesso, então assim, gostaria de saber se tem uma referência ou não, enfim. Não, tem demais, tem demais. É do Sete Luas, eu amo muito, cara. E é uma música que a composição, acho que fala mais alto ali, mas ao mesmo tempo tem uma produção que é bem a nossa cara também. É bem o que a gente já fez bastante, assim, e que a gente estava confortável. Eu destacaria, tipo, além da letra, a dinâmica dela, né? Porque, pô, é muito comum você fazer uma música que ela vai subindo e só, sabe? Uhum. Que ela sobe e chega num ápice catastrófico, assim, uma, sei lá, epopeia, sabe? Isso é uma tendência forte na hora que você tá fazendo música em banda. E essa música não, o ápice dela é meio que no meio e ela termina meio que num lugar médio, assim. Ela não termina no ápice, ela termina num Sim. lugar médio. Chega no ápice e ela volta. E isso é uma coisa que não é comum, eu acho legal, assim, de valorizar, tá ligado? Ela também, ela tem uma onda, a hora que abre ali, eu já falei demais, aqui tem aquela coisa meio Prefab Sprout, assim. Bafo. E o final também, umas progressões de acorde que lembram umas coisas meio Pixies, assim, umas basezona bem retona. E a gente até tinha pensado no Herbert Viana, né? Lembra? Mas aí acabou que não foi pra frente. Mas ia ser louco ele cantar o final ali. Quem sabe um dia. Mas ia combinar pra caramba, a gente até tinha pensado. Quem que tinha dado essa ideia mesmo? Eu não lembro. O Dota. Essa é a favorita do Dota. Essa é a favorita cara. do Dota. Essa é muito absurda, gente. O que é uma coisa muito importante. De fato. Muito bom. Nick, você tem mais alguma pergunta? Encerramos aqui. Fechamos, foi um papo muito bom. É muito legal esse programa, porque a gente sempre acaba sabendo mais das coisas, ressignificando muitas das coisas que a gente pensava originalmente sem esses insights. E é isso, assim, acho que a gente sai enriquecido de saber sobre a produção, saber sobre as músicas, saber a intenção e saber para onde foi também, assim, do que era para onde chegou, assim, é bem legal. Total. Boa. Bom, a gente agradece aqui os meninos. Vamos pedir pra... passem o serviço aí, né? A gente sabe que é muito fácil encontrar vocês, mas se vocês quiserem também chamar o pessoal pra ver show, turnê, contem tudo. A gente tá em todas as redes, né? Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, como Terno Rei mesmo. A gente começa a nossa tour daqui a um mês, um pouco menos de um mês, lá no Curitiba. Vamos ter alguns shows próprios muito especiais. Então, vamos fazer no dia 13 de junho Autêntica em BH, no dia 14 de junho Opinião em Porto Alegre, no dia 21 de junho Circo Voador no Rio e no dia 28 de junho Tóquio Marine aqui em São Paulo. Esperamos encontrar vocês lá, espero que tenham gostado do papo aí, obrigado pelo convite. Valeu demais, galera. Obrigado pelo convite. Desculpa as groselhas aí que eu falei. E valeu pela oportunidade mais uma vez. Sempre muito bom o papo. Uma boa noite. Nos vemos nos shows. É isso. Bom, a gente convida aqui quem tá ouvindo o nosso podcast e ainda não nos apoia, passa lá no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 vocês podem nos ajudar aqui a manter, a gente pagar o nosso TI aqui, a continuar o funcionamento do nosso podcast independente. E ter acesso aos programas com bastante antecedência também, né? Quem paga já ouviu esse programa muito antes. Exatamente. E se vocês quiserem, passem nas redes e nos sigam, @podcast VFSM em tudo. Um beijo, eu sou @Almeida Dora em tudo. Eu sou @Nick Silva em tudo também. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau, pessoal. Esse podcast foi editado por Nick Silva.